Só enquanto o pastor Timóteo coloca aqui, na semana passada nós vimos Jesus como um exemplo de o servo sofredor, ou um exemplo de alguém que soube sofrer, mas ainda aquilo que a gente estava vendo de Jesus era simplesmente o início lá dos sofrimentos maiores que viriam. Nós vimos que Jesus não reagiu errado ao sofrimento, obviamente, por ser Deus, mas obviamente também ele sabia o que Deus haveria designado para ele cumprir, qual seria a vontade de Deus na vida de Jesus. Hoje nós vamos ver também que Jesus ainda, no pior momento da sua vida terrena, Deus encarnado como homem, ele também soube cumprir o seu propósito e nos mostrou o quão grande é o seu amor e nos mostrou um exemplo maior de que alguém que eu vou falar não mostrou no passado. Enquanto é colocado aqui os slides, vamos ler o texto. Se você pode abra a sua Bíblia aí, eu vou ler até o versículo 22, nós vamos ler João 19, eu vou ler os versículos 1 ao 22, tá bom? Esperar todos aí. Abrir, ok. João 19, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: Eis que eu apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhe disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: Levem-no daqui vocês mesmos e crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado, e entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos advertiu: Você não me responde? Não sabe que tem autoridade tanto para soltar como para crucificá-lo? Jesus respondeu: O Senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. A partir desse momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: Se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz de rei é contra César. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá. E era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: Eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: Devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz. E o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, e sim ele disse: Sou rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi, escrevi. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de abrir a palavra do Senhor, inspirada, inerrante, estudarmos a tua palavra, Senhor Deus, e principalmente estudar sobre Jesus, o Salvador. Um momento tão crucial na história, um momento que
marcou a história de pecadores, marcou a história do reino de Deus, que foi a crucificação do Filho de Deus. Ó Pai, use a sua palavra nessa noite para trazer o teu propósito, que seja cumprido nos corações aqui presentes e também naqueles que estão nos ouvindo. Que o Senhor possa abençoar, meu Deus, o teu povo, principalmente, ó Deus, transformando vidas e fazendo com que o teu reino avance. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Ok? Aqui está. Esse não era o meu esboço. Era não. Certo. Qualquer coisa eu acompanho por aqui mesmo, dá de boa. Muito bem, hoje o tema que nós vamos ver é Jesus, o Cristo crucificado. Na semana passada, nós vimos o quanto Jesus foi exemplo para nós, inclusive no pior momento da sua vida terrena, até então. No entanto, aquele momento da prisão que nós vimos na semana passada, era o início do pior momento na vida de Jesus, tanto corporalmente quanto espiritualmente falando. Primeiro que Jesus, naquele momento, ele estava começando a sofrer pelas perseguições que a gente viu, de o povo chegar para prender Jesus, mas agora, especialmente, nós vemos que Jesus ele vai começar a sentir uma dor não somente física, mas espiritual. É o momento em que Jesus vai levar o pecado do povo sobre ele. Jesus agora estava sendo levado para o pior momento de todos, como eu disse. O momento que levaria os açoites, que não era dele. O pior momento de todos ainda era que Jesus não levaria somente açoites físicos, mas ele estava levando sobre ele a ira de Deus. Naquela cruz, Jesus estava levando a ira de um Deus santo e justo contra pecadores iguais a nós. Jesus estava levando sobre ele a ira de um Deus santo e justo sobre a vida dele, pagando um preço que não era dele, para livrar a mim e a você que confiou nele como Salvador. O que esse trecho aqui nos ensina? Trazendo aqui um resumo do que seria esse trecho. A crucificação de Jesus mostra o amor de Deus de forma prática. Aqui nós vamos ver na prática aquele versículo de João 3,16 que nós tanto conhecemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vamos ver na prática o amor de Deus sendo mostrado por meio de Jesus, a ira de Deus sendo apaziguada de forma bem prática. Então, o que nós vemos aqui, a crucificação de Jesus mostra o amor de Deus de forma prática, como ele, Jesus, voluntária e graciosamente sofreu uma dor e uma humilhação que deveria ser nossa. O amor de Deus é demonstrado enquanto Jesus sofre e leva sobre ele uma dor e uma humilhação que deveria ser minha e sua. O que eu queria que você guardasse enquanto nós estamos estudando esse trecho? Por meio da crucificação de Jesus, podemos ter uma noção do quão grande é, primeiro, o amor e a graça de Deus. Nós temos noção, quando Jesus está sendo morto ali naquela cruz, está sendo pregado naquela cruz, nós vemos o quão grande é o amor e a graça de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós vemos também o quão grande é a nossa culpa e o nosso pecado. Nós vemos que o amor de Deus e a graça dele são enormes, incomparáveis, indizíveis, mas o nosso pecado e a nossa culpa é tão grande que Jesus precisou pagar com a sua própria vida. E nós vamos ver quais são os reflexos disso. Primeiro ponto aí, você que está com o esboço é, Jesus sofreu a dor que não era dele. Jesus sofreu uma dor que não era dele, por quê? Primeiro a gente vê aqui que o trecho ele começa dizendo no versículo 1 que por isso Pilato mandou açoitá-lo. Essa palavrinha aqui para açoite, para açoitá-lo, geralmente é uma palavra que era uma palavra bem dura. Era para alguém que era de fato condenado a uma pena que muitas vezes eles nem aguentavam de tão firme que era. A maneira com que os romanos eles açoitavam aqueles que eram os seus prisioneiros ou aqueles que passavam por punição eram maneiras bem duras. Os chicotes que muitas vezes dizem que
os historiadores falam que açoitavam aqueles homens que eram presos pelo Império Romano, muitos deles tinham osso na ponta. Às vezes pegava ali na pele e grudava, e era uma maneira bem dura de eles punir aqueles que eles discordavam. Jesus, a gente vê aqui que ele sofreu de fato, a palavra diz açoitá-lo, ele levou de fato ali uma dor que não era dele. Pilatos, certamente sabendo quem era Jesus, e a gente vê durante o desenrolar do texto, que é o que parece Pilatos, ele não queria crucificar Jesus. Por muitas vezes ele quer tirar a culpa dele. Ele fala assim, olha, esse aqui é o rei de vocês, crucifique vocês, tire a culpa. E fica aquele contraponto do povo, dos religiosos, você tem que mandar crucificar, porque senão você vai ser inimigo de César. E a gente vê que Pilatos parece que ele queria assim, apaziguar a ira do povo, e eu vou dar aqui uma punição bem dura para Jesus. Mas aí, mesmo diante de toda aquela tortura, ainda assim o povo não tinha sua ira apaziguada. A gente vê o quanto que Jesus sofreu na mão daquele homem. O trecho ainda continua. No versículo 2, o texto diz assim, os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Aqui mais uma vez uma humilhação que Jesus está passando, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Certamente um castigo muito doloroso. Imagina já Jesus bem ferido pelos açoites. Os soldados então chegam com uma coroa de espinho e colocam sobre a cabeça de Jesus. Ninguém sabe o quanto de ferimento aquela coroa de espinho trouxe. Mas certamente aqueles espinhos devem ter penetrado ali na cabeça de Jesus, rasgado ainda mais a pele ali da cabeça de Jesus, de uma maneira que aqueles espinhos dizem que era algo assim mais ou menos do tamanho de um dedo. Espinhos grandes. E Jesus estava sofrendo aquela dor, primeiro de sendo açoitado de uma maneira terrível. Muitos dos homens que eram açoitados ali pelo Império Romano, eles não aguentavam. Antes mesmo de eles serem crucificados, que eram, e a gente vai ver em Paulo falando que aquele que era crucificado no madeiro era tido como maldito. E muitos homens eram sim condenados a serem mortos no madeiro. Tanto que a gente vai ver que Jesus foi crucificado com outros dois. Porém, muitos deles nem conseguiam chegar a ser crucificado ali vivo, como Jesus foi. Eles sofriam ali de uma maneira tal naqueles açoites que eles morriam. Eles perdiam o controle totalmente do seu corpo, já não raciocinavam mais de tanta dor. E Jesus aqui, ainda depois dos açoites, a gente vai ver que ele dialoga ainda com Pilatos. Coroa de espinhos, então, nós vamos ver que essa coroa representa uma humilhação para Jesus. O fato de que eles chamavam Jesus de o rei dos judeus, agora eles trazem algo como se fosse de uma maneira pejorativa. Pois você é rei, pois aqui está a sua coroa. Jesus então começa a passar por uma humilhação terrível. Eles também colocam aqui chamado um manto de púrpura. É como se fosse algo fininho sobre Jesus. Jesus estava praticamente ali só com um manto fino sobre ele. Algo ali que de alguma maneira mostrava vergonhosamente a Jesus despido na frente daqueles homens. A gente vai ver mais na frente ainda que eles fizeram algo pior. Mas aqui, para você ter uma noção do tamanho da dor que Jesus sofreu, do tamanho da humilhação que Jesus sofreu, do tamanho da ira daqueles homens sobre o Filho de Deus. E aí nós vamos mais para frente, eu quero gastar mais tempo no próximo ponto, mas aqui a gente vê, estou desacostumado com isso, perdão. Jesus sofreu uma humilhação que não era dele, é o próximo ponto. Jesus sofreu uma humilhação que não era dele. Nesse trecho aqui dos versículos 4 até o versículo 16, a gente vai ver que aproximadamente por 8 vezes esses homens pedem que crucifique Jesus. Eles não queriam outra coisa, ali era como se não existisse diálogo. Não, o que nós queremos é a morte de Jesus. Jesus estava sendo humilhado, e aí a gente vai ver agora aqui. No versículo 3 diz assim: chegavam-se a ele e dizia: salve, rei dos judeus. Os homens começando a humilhar Jesus e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis
Eis que eu o apresento a vocês para que saibam que eu não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes o seguiram e gritaram: crucifique-o, crucifique-o. Pilatos repetiu: levem-no daqui, vocês mesmos, crucifiquem, porque não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez de filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no pretório, perguntaram a Jesus: de onde você é? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos advertiu: você não me responde. Não sabe que tenho autoridade tanto para soltar você como para crucificar? Veja só aqui o interrogatório que Jesus passa. Imagina só você ferido como Jesus estava, com uma coroa de espinhos como ele estava, com um manto praticamente nu diante daqueles homens, e agora eles estão perguntando: você é o rei dos judeus? De onde você é? Não sabe que você tem autoridade para mandar soltar ou crucificar? Jesus está sendo ali de uma maneira humilhado por aqueles homens que certamente nenhum de você, nem eu, aguentaria nem metade daquilo. E o trecho continua. Jesus respondeu: o senhor não teria nenhuma autoridade sobre mim se de cima não lhe fosse dada. Por isso, quem me entregou ao Senhor tem maior pecado. Jesus estava mostrando, primeiramente, que ele era Deus, aqui, que ele sabia, Pilatos, tudo que você está fazendo aí está no script da redenção. Não há nada aqui que foi perdido do controle, mas ao mesmo tempo, todos que estão fazendo isso vão ser responsabilizados. E a partir daquele momento, Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam: se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Interessante aqui que Pilatos parece que sentiu a pressão, né? Quando Jesus disse: você só está me prendendo porque alguém maior do que você permitiu. Pilatos, ao que parece, teve medo e queria soltar Jesus. Mas a pressão que veio do outro lado, eles dizem assim: se você soltar esse homem, você é inimigo de César. Imagina só, ser inimigo do imperador e ao mesmo tempo soltar e morrer por Jesus. Obviamente que ele não ia fazer isso. E Jesus continua aqui sendo humilhado por aqueles homens. E a gente vê que era um momento muito interessante. Veja o versículo 13. Quando Pilatos ouviu essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gabatá, e era a preparação da Páscoa por volta de meio-dia. Aqui era sexta-feira, onde eles estavam preparando a Páscoa, aquele evento que nós já vimos muitas vezes, iniciado lá em Êxodo capítulo 12, quando o povo de Deus é livre da morte ali dos primogênitos, e eles ainda estavam comemorando esse evento. E aqui na sexta-feira, na preparação da Páscoa, é onde acontece isso. Interessante isso, né? Por que é que o cordeiro era sacrificado e Jesus iria morrer exatamente na sexta-feira da Páscoa? O Cordeiro de Deus, como João falou lá no capítulo 3. Eles, porém, clamavam, e aí a gente vê mais uma vez: fora, crucifique. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Percebam então, irmãos, aqui, o quanto que Jesus passa por uma humilhação, tanto física quanto psicológica. Diante daqueles homens, mesmo ferido, humilhado fisicamente, ainda ter que passar por todas essas, respondendo aquelas perguntas e sendo levado para ser entregue àqueles homens maus. Jesus estava levando sobre ele uma humilhação que não era nossa. E obviamente que ele sabia que ele tinha que passar por isso. E nós também sabemos, nós lemos em Isaías 53, o trecho tão conhecido do servo sofredor, que ele dizia lá que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E aí o trecho aqui, olha só: ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus, humilhado, sofrendo uma humilhação que não era dele, era minha e sua. Uma humilhação que nós deveríamos ter passado. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós esquecemos o tamanho desse sacrifício de Jesus. Nós deveríamos sofrer isso aqui. Nós deveríamos levar essa humilhação e esse sofrimento. A coroa de espinhos, açoites, era meu e seu. Jesus sofreu uma humilhação que não era dele. Mas por que Jesus sofreu uma humilhação que não era dele? Para trazer a paz que só ele poderia dar. Nós estudamos sobre a paz, né? No Advento. E o fato de Jesus ter sido crucificado foi para trazer essa paz. E ele diz, né? Ele diz lá na oração dele: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz que Jesus traz não custou baratinho. A paz que Jesus traz para mim e para você custou muito caro. Custou o valor da própria vida dele. Às vezes nós esquecemos o tamanho do sacrifício de Jesus. A dor que Jesus sofreu, a dor que ele levou sobre o corpo e sobre o seu espírito. Não foi só uma dor física, mas uma dor espiritual, para dar paz para mim e para você. E aí nós entramos aqui agora no terceiro ponto, que para mim é o mais importante. Jesus, ele levou sobre ele uma dor que não era dele, ele sofreu uma humilhação que não era dele. Não sei se você lembra, se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, volte um pouquinho na sua Bíblia, Romanos 5, ande um pouquinho na sua Bíblia em Romanos 5. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos, e nós vamos ver que Jesus fez o que o primeiro Adão não fez. Esse é o terceiro ponto. Jesus fez o que o primeiro Adão não fez. Veja aí os versículos 1 ao 12, em Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. A gente vai ver então no desenrolar desse capítulo, se você puder, leia ele em casa depois. A gente vai ver então que Jesus, ele fez o que o primeiro Adão não fez. Quando você olha o relato da queda, lá em Gênesis capítulo 3, você vê que quando Deus procura o homem, qual é a primeira coisa que Adão faz? Joga a culpa na mulher. Adão, como representante da humanidade, a liderança da humanidade, Deus colocou sobre ele. No momento da queda, Satanás ele vai na mulher, mas no momento da prestação de contas, Deus vai no homem. Deus vai lá em Adão. E a gente vê que Adão, em vez de defender a sua amada, Adão joga a culpa sobre ela. Adão tira a culpa dele. Não, Senhor, não foi a mulher que tu me deu. Primeiro que ele joga a culpa em Deus e a culpa na mulher. Ele diz, a mulher que tu me deste, a culpa é de vocês, eu não tenho nada a ver. Jesus então faz diferente.
quando chega para pagar o preço pela sua noiva, a igreja, Jesus diz, é comigo mesmo. É eu que tenho que pagar o preço. Se for eles para pagarem, se for a minha noiva para pagar, eles vão perecer. E Jesus, então, é aquele que abre o peito e diz, é comigo. Eu defendo a minha noiva, eu defendo a igreja. Jesus morre para pagar um preço pela sua noiva. Se lá em Gênesis, ambos, Eva pecou, Adão acompanhou a sua mulher, aqui Jesus sabia, a noiva pecou, a igreja, se eu não proteger, eles vão perecer eternamente, mas eu vim para pagar um preço. Eu não pequei, Jesus sabia que não tinha pecado e ainda assim paga o preço. Paulo ele deixa isso muito claro aqui no versículo 8, quando ele diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando éramos ainda pecadores. Certamente ele até ironiza, né, que no versículo 7 ele diz assim, dificilmente alguém morreria por um injusto. Embora uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas a gente vê em Romanos que não existe pessoa boa. Ou seja, ninguém morreria por ninguém, no final das contas. Mas ele diz, mas Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido, quando nós éramos ainda pecadores. Por que nós éramos ainda pecadores? Aqui ele está falando de posição. Porque no versículo 21 ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé. Nós não fomos justificados por nós mesmos. Não foi um preço que eu paguei. Foi um preço que alguém pagou. E Jesus fez o que o primeiro Adão não fez. Jesus fez exatamente o que Adão deveria ter feito. Primeiro, não pecar. Defender a sua mulher. Ele não fez nenhum nem outro. Aceitou o pecado e ainda culpou a sua amada. Jesus não fez isso. Jesus não pecou. E Jesus defendeu a sua noiva, eu e você. Aos que creem em Cristo, a cruz é a certeza de uma ficha limpa. Aos que creem em Cristo, é a certeza de que nós não devemos mais nada para ninguém. Eu sei que tem religiões que ensinam que nós temos que estar o tempo inteiro pagando pelos nossos pecados. Pagando pelos nossos pecados. Estamos o tempo todo fazendo penitência, o tempo inteiro tendo que ser bonzinho diante de Deus. Mas aqui Jesus está mostrando que pelo sacrifício dele, perfeito, o Cordeiro perfeito de Deus, nós agora temos a nossa ficha limpa. Posição diante de Deus, aqueles que confiaram em Cristo, não devem mais nada a Deus. Na crucificação, Jesus estava na cruz, pagando por todos os seus pecados, passados, presentes e futuro. O trabalho de Cristo na cruz foi completo. Interessante o que Paulo fala em Colossenses 2, versículos 13 ao 15. Paulo, ele escrevendo aos Colossenses, ele diz assim, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que Paulo está dizendo é que todo escrito de dívida que você devia para Deus, você não devia nada para o diabo, você devia para Deus, nós devemos para um Deus santo, irado contra o pecado. Às vezes pregamos contra um Deus bonzinho, né? Mas Deus, aquela ideia de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, isso não existe. Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. O amor de Deus só é demonstrado por nós, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Única e exclusivamente isso. Não há nada em você e nem em mim que nos tornem bonzinhos diante dele. É só porque Jesus morreu, porque Jesus foi humilhado. Jesus sofreu uma dor que não era dele, uma humilhação que não era dele. Jesus pagou completamente pelos seus pecados. Se você confiou em Jesus como seu Salvador, Jesus cuidou da sua noiva
como igreja, você como igreja. E Jesus fez isso na prática. Ele mostrou como que deveria ser o cuidado com a noiva. Ele morreu. Ele foi até onde ninguém mais iria, morreu. Nós podemos sofrer, nós podemos saber o que é um sofrimento por outra pessoa, mas morrer por alguém que não merecia, morrer por alguém que só virava as costas para ele. Inclusive Jesus estava morrendo por pessoas que estavam ali crucificando ele. Certamente alguns daqueles que estavam crucificando Jesus iriam se arrepender depois, mas Jesus estava morrendo por eles. Jesus estava morrendo por aqueles que estavam gritando, crucifique-o, crucifique-o. Jesus sabia, e ainda assim ele foi até as últimas consequências. A dor da crucificação é o que permitiu a firme aliança de Jesus com a sua noiva. O fato de hoje nós fazermos parte da aliança, da nova aliança, vimos um pouco disso hoje na escola bíblica, o fato de fazermos parte da aliança que Jesus tem com o seu povo, é porque Jesus sofreu. O fato de hoje estarmos unidos com Cristo, de termos a nossa ficha limpa diante de Deus, é porque Jesus sofreu. Muitas vezes você pode entrar na internet, se for precisar entrar no emprego e tirar lá uma folha corrida, né? Ver se você está devendo alguma coisa para a justiça. É mérito seu se você não estiver devendo nada para a justiça. Mas quando nós olhamos a nossa ficha diante de Deus, ela está limpa, não é por mérito nosso, é por mérito de Cristo. Porque se dependesse de nós, a nossa ficha estaria muito suja. E nós estaríamos condenados. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. E nós deveríamos ter pago esse salário, nós deveríamos ter esse salário na nossa conta. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus. A nossa ficha está limpa pelos méritos de Cristo. Isso é maravilhoso. Então nós vemos aqui 3 coisas interessantes na narração desse texto. Primeiro, que Jesus sofreu uma dor que não era dele. Jesus sofreu uma humilhação que não era dele. E Jesus fez o que o primeiro Adão não fez. Jesus mostrou na prática como deveria ser o primeiro Adão. Na prática, o que isso deveria implicar para nós? Primeira coisa é que nós deveríamos valorizar o sacrifício de Jesus. Nós deveríamos valorizar o que Jesus fez por nós. Você valoriza o que Jesus fez por você? Como o sacrifício de Jesus te encoraja a viver em santidade? Como é que você, olhando para o sacrifício de Jesus, Jesus pagou um preço pelos seus pecados. Como é que isso te ajuda no momento das provações? Nos momentos em que o pecado bate na sua porta? Como é que o sacrifício de Jesus te ajuda nisso? Tem também uma pergunta para as crianças aí, os adolescentes que estão fazendo anotações. Como é que o sacrifício de Jesus te encoraja a obedecer a Deus e fazer o que Ele manda? As crianças e adolescentes. Como é que Jesus, o sacrifício de Jesus, você vendo que Jesus pagou um preço tão grande por você, como é que isso encoraja você a obedecer a Deus? A obedecer os seus pais por causa do sacrifício de Jesus? Como o sacrifício de Jesus ajuda você a dar testemunho para os amigos. Você segue o que os amigos dizem? Ou você testemunha que Jesus pagou um preço alto por você? A segunda coisa é que nós devemos ensinar sobre o sacrifício de Jesus. Não está na moda ensinar isso aqui, né? Está na moda ensinar Jesus, um cara legal, que é bonzinho com o pecador, que ele passa a mão na cabeça de as pessoas viverem do jeito que quer, que vai chegar um momento em que todo mundo vai estar no céu com Jesus, que Jesus ele foi um cara paz e amor. Mas nós precisamos pregar que Jesus ele pagou um preço. E ele não pagou um preço só porque ele queria morrer, não. Ele pagou um preço por pecados. E assim como ele pagou um preço por pecadores, se você se voltou para Jesus, ele pagou um preço por você e você deve ensinar sobre isso. Você deveria pregar que Jesus ele morreu. De fato, ele foi moído. O trecho que nós lemos lá em Isaías 53 diz que ele foi moído ou esmagado por causa das nossas iniquidades. A justiça
que foi colocada em nossa conta teve um valor muito alto e nós deveríamos ensinar isso. Paulo ele fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 20, ele diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui Paulo está dando um exemplo. Cristo pagou um preço por nós e ele está dizendo, reconcilie-se com ele também. Ele está pregando sobre o sacrifício de Jesus, sobre a mensagem da cruz. Então, meus irmãos, se você já reconheceu esse sacrifício de Jesus como suficiente para salvar a sua vida, pregue sobre esse sacrifício, ensine sobre o sacrifício. Tem até uma musiquinha antiga que diz, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Nós precisamos pregar que a salvação que hoje está disponível a nós, ela custou caro. Ela não foi algo que é somente um Jesus que estava aqui na terra, passando um tempinho com os seus discípulos. Não, ele morreu. Ele morreu por você. Na outra semana nós vamos ver o desenrolar dessa história. Mas nós precisamos saber que a salvação custa caro. E por último, nós devemos ser encorajados pelo sacrifício de Jesus. Como é que nós somos encorajados? Primeiro, se você é salvo, se você colocou a sua confiança em Jesus, se você já tomou posse desse sacrifício que foi oferecido em seu favor, meu irmão, você já pensou hoje o quanto foi caro para você estar aqui? O Criador do mundo, aquele que era Deus sem pecado, pagou um preço alto por você. Você não merecia isso. Você já pensou isso? O quanto que parece que às vezes a gente serve a Deus como uma esmolinha, né? Eu disse, não, eu vou fazer alguma coisa para Deus porque eu tenho que servir, né? Afinal, tenho que fazer alguma coisa para Deus. Mas olha como Jesus serviu a você, com a sua própria vida. O que você tem feito para Jesus? Como é que isso encoraja você a servir a Deus? Como é que isso encoraja você a servir no seu ministério? Como é que isso encoraja você a ficar desde a portaria até pregar? Como é que isso encoraja você? Eu pergunto para você se isso não deveria te encorajar a servir a esse Cristo, com tudo que você tem. Isso não deveria te encorajar a contar para outras pessoas o que Cristo fez por você? Isso não deveria te encorajar a gastar a sua vida o máximo que você pode, servindo a esse Deus? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja. O fato de você lembrar que um dia Jesus morreu por você, pagou um preço que você deveria pagar. Isso não deveria te encorajar a todos os dias a acordar e dizer, Senhor, como é que eu posso te servir mais? Senhor, como é que eu posso contar esse sacrifício para outras pessoas? Isso não deveria te encorajar, meu irmão? Essa é uma parte dolorosa que eu coloquei aqui, que eu me lembro. A nossa irmã Fátima, que partiu para a eternidade recentemente, em uma das últimas vezes que as irmãs visitaram ela, a Clara estava me contando que ela pediu para cantar uma música Até que Ele Venha. E ela disse que no final da canção, que eles terminaram, Até que Ele Venha, ela terminou, até que eu vá. Servir ao Senhor Jesus, até que Ele venha ou até que eu vá. E ela era o exemplo nisso. A irmã Fátima era o exemplo. Não sabia fazer tudo, mas estava ali na portaria, recebendo criança. Estava lá no Projeto Flechas, distribuindo papelzinho, lanche, fazendo o que podia. E o irmão Altamirano também foi um exemplo para mim nesse sentido. Na última vez que eu pude visitá-los, aproximadamente uma semana, uns 15 dias antes do falecimento da irmã Fátima, ele disse, pastor, eu precisei aprender na dor, a minha esposa, que eu precisava servir mais a Deus.
eu nunca li tanto a palavra de Deus e eu nunca senti tanta vontade de servir a Deus como nesse momento. Por que nós não servimos a esse Deus com tanta fidelidade, irmãos? Esse Deus que pagou um preço. Nós louvamos a Deus que a nossa irmã Fátima, nesse momento, está se alegrando no Salvador, até que ela foi, encontrar o Senhor. E nós, enquanto estamos aqui, quando você olha para o sacrifício de Jesus, seu trabalho não é só para ganhar dinheiro não, irmãos. A igreja não é só para você vir e passar um domingo aqui, 1 hora, 2 horas, não. Você só está aqui por causa desse sacrifício de Jesus. Jesus foi moído na cruz por causa de você, servo de Deus. Por que você não gasta a sua vida por esse Senhor? E também eu queria trazer uma mensagem para você que ainda não é salvo, que não colocou sua vida no Salvador. Meu querido amigo ou amiga, você está me ouvindo aí, seja aqui ou seja em casa. Você sabe que alguém pagou um preço desse tamanho por você. Ele está abrindo uma porta que você não merece. Como eu disse, o seu salário e o meu salário deveria ser a morte. Nós somos pecadores. Isso não te encoraja a correr para esse Salvador? O que você está esperando para gastar sua vida por ele? Imagina só, alguém que está condenado à morte, está lá no corredor da morte. De repente chega uma pessoa, ele está ali prestes a morrer, recebendo uma punição justa. De repente ele sabe que alguém pagou lá a pena por ele. Alguém pagou. Você acha que essa pessoa vai querer simplesmente só receber um carro lá fora? Ela vai querer saber quem é essa pessoa que pagou o preço por ela. Ela vai querer saber eternamente, ser grata eternamente a essa pessoa que pagou o preço por ela. Ela vai querer correr para essa pessoa. Eu iria correr, eu queria saber quem é. Eu queria dar um abraço nessa pessoa, eu queria fazer algo por ela. Jesus fez isso por nós. Nós estávamos no corredor da morte. E se você não colocou sua confiança em Jesus ainda, você está no corredor da morte. Eu tenho essa notícia para você. E esse corredor da morte, ele é uma morte que não vai ser apenas algo que vai acabar. Você vai sofrer eternamente. E Jesus pagou um preço para que você se voltasse para Ele. Se volte hoje. E se você é salvo, a partir de hoje, valorize mais esse sacrifício que Jesus fez por você. Saia daqui hoje disposto a orar. Senhor, como é que eu posso valorizar mais isso? Como é que eu posso gastar mais a minha vida para valorizar esse sacrifício que o Senhor fez por mim? Mas ele foi transpassado por nós por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. A paz que o mundo não dá, a paz que não existe em lugar nenhum, só é possível porque Jesus pagou o preço. Jesus pagou um preço que nenhum de nós poderíamos pagar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado por esse encorajamento. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor pagou um preço que eu não poderia pagar. Obrigado porque o Senhor me livrou do corredor da morte eterna, onde eu estava caminhando, ó Pai, para perecer eternamente, mas a Tua graça me alcançou, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por tamanho sacrifício. Obrigado pelo privilégio de Te servir. Obrigado pelo privilégio de Te conhecer. Que os meus irmãos aqui também possam valorizar isso, ó Pai. Aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Por favor, Senhor, nos leve até elas para falar desse sacrifício, para mostrar essa tamanha graça, que nós possamos fazer como a mulher samaritana. Vinde e vê aquele que tem dito todas as coisas a meu respeito. Que nós possamos também, Senhor Deus, ir até os perdidos e trazê-los para conhecer o Salvador que pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Muito obrigado, Pai, por tamanho sacrifício. Eu Te agradeço em nome do nosso Salvador, o nosso Cordeiro de Deus, Jesus. Amém.